paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a segunda parte. Eu estou fazendo esse vídeo. Coloquei o título, Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 14. Está escrito: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Novo Testamento, carta de Paulo à cidade de Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Aí eu parei aqui na primeira parte, Eu parei aqui estava falando Salmo 115 e o Salmo 135. Aí eu ia ler aqui o 97, eu esqueci. O Salmo 97. Pega a sua Bíblia e lê. Leia a Bíblia e seja sábio. Não deixe ninguém te enganar. Salmo 97, e versículo 7, está escrito: confundidos sejam todos que servem a imagem de escultura, que se gloriam de ídolo inúteis. Prostrai-vos diante dele todos deuses. Quer dizer que Deus, eu já expliquei o que é, Quando você lê o Salmo 119, se não fala a memória, ele é 176 versículos. E todo ele é o salmo maior da Bíblia. O mais pequeno foi o maior, 117. O Salmo 119 é o maior da Bíblia. Todo ele, se não fala a memória, 176 versículos. Todos 176 versículos, ele incentiva você a ler a Bíblia. Ler a Bíblia, então você tem que ler a Bíblia. Igual eu falei, seja igual os bereanos, Atos 17, versículo 11. Bíblia é para ler, Bíblia é para ler. Salmo 1, versículo 2. E Josué 1:8. Está escrito assim: Deus você falou Josué, leia a Bíblia de dia e de noite, Salmo 1, versículo 2, Josué capítulo 1, versículo 8. E depois você lê também Salmo 119, fala só os versículos, mas você lê todos. Fala Salmo 119, versículo 14, 70, 71, 72, 99. O 99 fala assim: Davi fala: eu tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque eu medito no teu estatuto, que significa os livros de Moisés. Então, você trazendo para hoje, eu falo assim: eu tenho mais entendimento do que os meus professores, mestres. Por quê? Porque eu leio a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ter muito mais entendimento do que o seu pastor. Então, Bíblia você tem que ler, Vamos ler aqui Jeremias. Vou falar rápido aqui, senão não vai dar tempo, Não vou ler muitos versículos, não. Isaías 46, leia a Bíblia na sua casa. Velho Testamento, livro de Isaías, é o profeta messiânico que mais falou de Jesus, do Messias. Tem 66 capítulos do Velho Testamento. Isaías capítulo 46, versículos 6 e 7, 8, 9 e 12. Fala: eles carregam no ombro, coloca no seu lugar, não se move, clama a ele, mas não dá nenhuma resposta, e nem o livra das suas aflições. Está vendo? Presta atenção. Leia a Bíblia e você já sabe. Isaías capítulo 46, versículos 6, 7, 8, 9 e 12. Vamos ler aqui Jeremias, que palavra poderosa. Jeremias, todo mundo sabe, Velho Testamento. Jeremias capítulo 10. Vou ler do 1 até o 14. Fala Jeremias capítulo 10, versículo do 1 ao 14. Presta atenção.
Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, e nem vos espantei com os sinais do céu, porque com eles se temoriza as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Pois, presta atenção, versículo 3. Porque os costumes do povo são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das suas mãos, do artífice com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com prego e com martelo o firmam. Presta atenção. Com prata e com ouro enfeitam, com prego e com martelo o firmam, para que não se mova. São com palmeiras obra torneada, mas não pode falar. Necessito de quem os leve, porquanto não pode andar. Não tenha receio deles, pois não pode fazer mal e nem tampouco tem poder de fazer o bem. Versículo 6, eu estou lendo Jeremias capítulo 10. Leia na sua casa que você vai dar glória sem parar. Versículo 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor Deus. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Versículo 7. Quem te temeria a ti, ó Rei das nações? Por isso só a ti pertence, porquanto de todos sábios das nações, em todo o teu reino ninguém é semelhante a ti. Versículo 8. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarso e ouro de Ufaz, trabalho de artífice das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura, obra dos sábios são todos eles. Mas, versículo 10, mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar as suas indignações. Versículo 14. Todo homem se embruteceu, homem e mulher, todo homem se embruteceu, e não tem ciência e envergonha-se, todo fundidor das suas imagens de escultura, porque as suas imagens fundidas é mentira, e não há espírito nela. Está vendo? Aí eu pulei aqui o 12, né? Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu o céu. Eu acho mais interessante o 14, tá vendo? Leia o versículo 14, presta atenção. Jeremias capítulo 10, versículo 1 a 14, presta atenção, leia na sua casa. Leia a Bíblia e seja sábio. Livro do profeta Abacuque. Não vou ler não. Abacuque significa abraço. Capítulo 2, versículo 18, 19 e 20. Fala que o artífice, as pessoas... Sabe o que é artífice? Artífice é a pessoa que pega a imagem e faz. Artífice é uma pessoa. Ele pega um pedaço de pau, de pedra, de cimento, de pau. Aí ele pega o martelo, ele fica fazendo imagem. Depois ele prega um prego e prega na parede. Porque ele nem anda e nem fala. Aí o ser humano olha e fala: oh, meu Deus, não é assim? Leia a Bíblia. E eu aprendi muita coisa lendo a Bíblia. Eu fui liberto da mentira e do engano. Eu falo assim, não. Livro do profeta Abacuque, que significa abraço, capítulo 2, versículo 18, 19 e 20. Fala que o artífice, que são pessoas que fabricam as imagens, fala que o artífice faz a imagem e ele adora, cobre de ouro e de prata e ensina mentira. Preste atenção, leia a Bíblia. João capítulo 8, versículo 32 e 36, não fala? Todo mundo fala esse versículo, você tem que entender. Conhecereis a verdade, que é Jesus,
a verdade vos libertará. E o versículo 36 fala: se verdadeiramente Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livre da idolatria, da mentira e do engano, de tudo que não presta. A Bíblia diz: maldito o homem, quando fala homem ou mulher, que fizer imagem de escultura. Levítico, eu não vou ler tudo não. Levítico, Velho Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 4. É o terceiro livro, terceiro livro de Moisés. E Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Temos que ler esse, né? Deuteronômio, capítulo 7. Está escrito assim, ó, versículo 5. Presta atenção, você vê que palavra. Deuteronômio, Velho Testamento, terceiro livro de Moisés. Presta atenção. Capítulo 7, versículos 5 e 6. Se não abrir sua mente, coloque a mão. Porém, assim lhe fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os teus bosques e queimarei a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo é o Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todo o povo que sobre a terra há. É o que eu falei, Deuteronômio 4, 6, né? Moisés olhou para o povo e falou assim: esse povo é grande e sábio, porque eles foram libertos da idolatria e da imagem. E aqui Moisés, você quer para quebrar. O povo que falava que era de Deus, que atravessou o deserto 40 anos, quando era idólatra, Moisés, você quer para eles quebrar a imagem. Eu estou lendo Deuteronômio capítulo 7. Aí eu li os 5 e os 6. Leia a Bíblia. Presta atenção no 25 e no 26. Presta atenção no versículo capítulo 7 de Deuteronômio. Presta atenção no 25 e no 26. As imagens de escultura de seus deuses queimará a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçará, nem a tomará para ti, para que te não enlace nele, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Versículo 26. Não meterá, pois, abominação em tua casa. Está vendo? Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema, assim como ela. De todo detestará, e de todo abominará, porque anátema é dizer que maldito é. Quando coloca uma estátua em imagem dentro de casa, pela Bíblia é amaldiçoado, é maldito. Presta atenção, leia a Bíblia. A Bíblia diz, eu li aqui, eu já falei, eu falei, né? Êxodo capítulo 22, versículo 18 e 20. Êxodo capítulo 22, versículo 18 e 20. No tempo de Moisés, que era feiticeiro ou idólatra, era morto. Imagina se fosse hoje, hein? Fosse hoje, ia morrer milhares de milhares. Não vou falar que em todos os lugares tem idolatria. Tá vendo? Êxodo, lê lá. Êxodo, capítulo 22, versículo 18 e 20. E Êxodo também, Êxodo, capítulo 23, versículo 24. Eu não vou ler, porque não vai dar tempo. Fala assim, ó. Êxodo, capítulo 23, versículo 24. E o capítulo 34 e o versículo 13 e 14. Olha só. Vamos ver se está tendo eu ler aqui. Vamos ler aqui, ó. Bíblia. Vamos ler aqui. Vamos ler Êxodo 23.
Êxodo, capítulo 23, versículo 24. Não te inclinará diante dos seus deuses, que significa a imagem, né? Nem o servirá, nem fará conforme as suas obras, antes o destruirá totalmente e quebrará de todas as suas estátuas. Está vendo? Estou lendo Êxodo 23, 24. Agora vamos para o capítulo 34. Êxodo, capítulo 34, olha só, versículo 13 e 14, vamos ler aqui. Êxodo, capítulo 34, versículo 13 e 14, fala só, presta atenção. Mas os seus altares transformareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortarei, porque não te inclinará diante de outro Deus. Agora aqui está escrito Deus em minúsculo, é pequenininha, que significa demônio. Pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso Ele é. Está vendo? Deuteronômio, Jarine, Êxodo capítulo 34, versículo 13 e o 14. Aqui falou que sempre Moisés falou assim que era para quebrar. Se fosse hoje, como seria, né? Aqui eu já falei, marquei, né? Moisés manda matar os idólatras, tá vendo? Moisés manda matar os idólatras. Êxodo capítulo 32, versículo 25. Eu já li aqui, né? Êxodo capítulo 32, versículo 25. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus veio e mudou. Jesus veio a hora ali. Jesus veio e mudou. Mateus capítulo 5, versículo 17. Êxodo 34, versículo 17. Levítico 26 e 1. Não era para fazer imagem, que significa Deus. Então Moisés falou para o povo que não era para fazer. Moisés falou, não era para fazer imagem, estátua. Êxodo capítulo 34, eu já li, né? Versículo 17. Levítico capítulo 26, versículo 1. Deuteronômio 7 e 5 e 6, eu já li, né? Fala assim, quem fala que é povo de Deus e escolhido, tem que quebrar as imagens e jogar fora. Então quem fala que é de Deus, quem fala que é povo de Deus, tem que quebrar as imagens e jogar fora. Se falar que é povo de Deus, né? Se falar. Quando você lê em Juiz, fala do sacerdote Mica, ele falava que servia a Deus, mas ele adorava imagem, adorava a Deus em pedaço, né? Quando Deuteronômio 7, versículos 5 e 6. Quem fala que é povo de Deus, é escolhido, tem que quebrar as imagens e jogar fora. Vamos ler aqui o Salmo. Salmo 3, vamos ler aqui. Salmo 100. Salmo 100. Versículo 3. Não porei coisas má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada me pegará. Aí como você lê também Deuteronômio, que eu falei 7 e 6. Jó. Leia Jó, capítulo 22, versículo 23. Livro de Jó, capítulo 22, versículo 13. Fala, não é para você colocar coisas má diante dos seus olhos. Não é para colocar coisas má diante dos teus olhos. Coisa má não é só idolatria também, é filmes do mundo e tudo que não presta. Deus, para Deus fala assim, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome.
a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Tá vendo? Êxodo capítulo 3, versículo 5, 6 e versículo 14, Deus fala, eu sou, quando apareceu diante de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 5 e 6, e fala, eu sou, o Deus de Abraão e de Moisés. Isaías 43, versículo 17. Isaías capítulo 42, versículo 17. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem às imagens de fundição, vós sois nosso Deus. Está vendo? Isaías capítulo 42, versículo 17 e o 18. Fala assim, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem as imagens de fundição, vós sois nosso Deus. Leia Isaías 42, versículo 17 e 18. E fala também, surdo ouvir, e vós cegos, cegos é que entre aspas, né? Olhar para que possas ver. Salmo 115, que eu marquei aqui, eu já falei, Salmo 115. Vamos ver a hora ali. Idolatria, o que é? Não é só adorar a imagem. Idolatria também é avareza. Idolatria também é avareza. Idolatria também é avareza. Colossenses, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 5. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e versículo 5. Idolatria também é adorar o ser humano, e também é a avareza. João 1,12, quando a pessoa recebeu Jesus como Salvador, ele passa a ser filho de Deus. Porque Romanos 1,25 fala assim, que nós não éramos filhos de Deus. E pela vontade de Deus, somos escolhidos de Deus. Paulo ele era escolhido de Deus, mas ele foi escolhido por Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios 1 e 1. E ele escreveu Colossenses 3 e 5. E ele que escreveu 2 Coríntios 4 e 4. Fala que Satanás ele cegou os entendimentos dos incrédulos para que não venham conhecer Jesus. Vamos ler aqui. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o que significa humano, né? Do que o Criador, não é verdade? O ser humano, não todo mundo adora, as pessoas adoram também jogador de bola, e adoram artista de cinema, então tudo. Esse versículo eu esqueci de marcar aqui, mas é em Romanos. É em Romanos, fala assim mesmo, esqueci de marcar aqui, acho que é Romanos capítulo 1, eu esqueci, fala, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que significa que adora o ser humano. Até os livros apócrifos, sabia disso? Que os livros apócrifos condenam também a idolatria? Sabia disso? O que significa livro apócrifo? Livro apócrifo são texto religioso antigo que não foram incluídos no cânon oficial da Bíblia. E o termo vem do grego que significa oculto ou secreto. Embora alguns possuam grande valor histórico e cultural, não são considerados divinamente inspirados e nem aceitos como base para ensinamento doutrinário. A pesquisa no Google,
Pesquisa no Google lá para você. O que significa livro apócrifo? Pesquisa no Google, você vai achar bastante coisa. São pseudo-epígrafo. São pseudo-epígrafo. Significa falso escrito. Não foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora a Bíblia sim. A Bíblia ela tem 27 livros no Novo Testamento. E no Velho ela tem 39, total 66 livros. Todos 66 os profetas que escreveram o Velho Testamento e o Novo, eles foram inspirados pelo Espírito de Deus. Os livros apócrifos não. O Novo Testamento tem 27 e no Velho são 39. Todos foram inspirados, eles escreveram pelo Espírito de Deus. E a Bíblia ela é a biografia de Jesus. Todos os livros da Bíblia, todos os livros, quando você pega um livro de estudo, todos os livros eles foram tirados da Bíblia. Mas a Bíblia não foi tirada de nenhum livro. Ela foi escrita pelo servo de Deus do Velho Testamento do Novo, mas eles foram escritos pelo Espírito Santo de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ela é a Bíblia mais poderosa do mundo. Não existe no mundo que paga a Bíblia. Orando ali 27 minutos. Amém? Você já leu a Bíblia hoje? Compra essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo Pentecostal. Compra uma Bíblia de estudo. Mas a que eu mais gosto, para mim, existe muita Bíblia de estudo boa. Mas uma das que eu mais gosto é essa aqui, Bíblia de Estudo Pentecostal. Você compra no Google, dá mais ou menos acho que 200, 220 reais. No Google não, perdão, Mercado Livre ou Shopping. Clica lá que você vai achar, Mercado Livre ou Shopping, Bíblia de Estudo Pentecostal. Compra e leia e seja sábio. Bíblia não tem dinheiro no mundo que paga. Uma folha só da Bíblia, uma folha só. Para mim, não existe dinheiro no mundo que paga. Nem o Novo Testamento de bolsa, que é pequenininho. Não tem dinheiro no mundo que paga. Jesus te ama, leia a Bíblia. Depois que você escutar esse vídeo, continuar a idolatria, então pode largar a mão. A paz do Senhor Jesus.